Ok, a partir de agora estamos gravando a aula, como sempre eu comento. Quem tiver algum problema com a gravação, por favor, se ausente da sala, né? E assista a aula gravada posteriormente. A ideia para hoje é a gente dar continuidade aos trabalhos aí de programação, de lógica de programação. E nessa aula de hoje, o intuito é apresentar para vocês as 3 primeiras instruções básicas de programação dentro do Ladder, tá? Para que aí, a partir das próximas semanas, a gente já comece a analisar projetos, analisar programas realmente factíveis, né, dentro das ferramentas. Vai ter uma segunda rodada que a gente vai apresentar ainda o software de programação que a gente recomenda para uso remoto, mas isso fica para as próximas aulas aí no caso. Tá? Material produzido pelo professor Luiz Farcas, eu já uso aí há algum tempo. Fica aí o registro da autoria. Linguagem de programação Ladder. Conforme nós já vimos, né, é uma linguagem gráfica, onde nós desenhamos um programa, e esse programa, uma vez compilado, né, a palavra compilado ela vem de compilação, é uma forma de você traduzir esses elementos gráficos para uma linguagem que o CLP vai fazer o entendimento, vai ter entendimento, né? Ele vai entender os zeros e uns. Então, basicamente, programar em Ladder é você fazer um desenho, né, em diagramas de contatos no padrão norte-americano, e esse programa é o que vai ser traduzido pelo compilador e armazenado na memória do usuário, né? Então, essa altura do campeonato, a gente já sabe o que é a memória do usuário, já sabe o que é CPU, o que é, né, o bloco lógica de controle, né, composto por CPU e memórias. Já falamos dos blocos das entradas, dos blocos das saídas. Então, agora a gente vai tentar consolidar nessa aula todos esses conceitos. Tá? Então, já percebo que um aluno aqui já caiu fora. Estou com 17 conectados agora. Essa aula é importante, pessoal. Essa aula é importante, acho que talvez a mais importante do curso. Às vezes foi a internet que derrubou ele, não? Às vezes é a internet, espero que sim. Bom, vai ficar a gravação, esse aluno tirou atraso depois. Então, a primeira instrução de programação que a gente apresenta a vocês aqui é aquilo que a gente chama de instrução de contato normalmente aberto, né? Ou instrução NA, ou instrução examine if closed, ou SIC, ou examine on. A gente bateu muito tempo nessa tecla, né, do examine on, que é uma forma de você enxergar essa instrução, mas depois de um tempo nós percebemos que muito pouco material vem sendo disponibilizado com essa nomenclatura, né? Então a gente adotou aí o nome para a instrução como instrução chave normal aberta, né? A simbologia ela é de uma chave, né, na situação normal aberta. Amarrado a essa simbologia, né, o símbolo em si ele não faz nada se não estiver acompanhado daquilo que a gente chama de endereçamento, né? E esse endereçamento pode ter um byte e pode ter um bit. Dependendo aí do fabricante, ele pode estar exposto em cima e embaixo, ou como no exemplo aqui, ó, que é um dos CLPs que a gente tem para uso, da Lauro Gomes, né? A simbologia do byte e do bit vem aqui, ó, atrelado no 0.0. Byte 0, bit 0. Se for a quarta entrada do CLP, byte 0, bit 3. 0, 1, 2, 3. O bit 3 é a quarta entrada do CLP. Tudo bem essa parte de endereçamento? Que endereço é esse, pessoal, que eu atrelo, que eu fixo ao lado da minha instrução de programação?
Que endereço de memória é esse que a gente usa atrelado à instrução de programação? Se eu falar para vocês Professor, o endereço de não sei se eu memória entendi. imagem faz sentido para você? Diga, Cícero. O que eu ia falar, eu não sei se eu tinha entendido a pergunta, mas eu ia falar sobre o que estava atrelado aí, no caso eram aqueles sensores de entrada. Então, um sensor de entrada, ele vai instalado no cartão de entrada, correto? Correto. E o cartão de entrada serve para condicionar um sinal de campo para o endereço de memória interno, memória imagem da entrada. Isso, ele, no caso, ele converte a informação analógica para uma informação digital para passar para o CLP. Exatamente. Então, quando eu falo que eu vou fazer uma instrução de programação, eu estou referenciando, por exemplo, a um endereço de entrada. Eu preciso saber se aquele botão foi acionado ou não. Eu preciso saber se aquele sensor de fim de curso chegou, foi acionado ou não. Se o pistão pneumático chegou ao final do curso ou não. Eu preciso saber se o meu termostato fechou um contato elétrico ou não. Como que eu fico sabendo disso? Eu ligo todos esses elementos sensores às entradas do meu CLP. Tá bom, e como é que o CLP fica sabendo disso? Para cada parafusinho que existe na entrada do CLP, para cada canal de entrada desse CLP, existe um endereço de memória fixo. No caso das entradas, existe uma memória e imagem das entradas. No caso das saídas, existe uma memória e imagem das saídas. Então, esse endereço que a gente coloca em torno da instrução de programação nada mais é do que uma forma do CLP saber o que é que está acontecendo naquele endereço, ou por consequência, naquela entrada ao qual o endereço vai buscar informação. Quando a botoeira está pressionada, o CLP não vai na botoeira, o CLP vai na imagem, na foto que foi tirada das entradas no instante que a botoeira foi pressionada. Senão eu não consigo processar em blocos, né? Pessoal, essa é a aula de ligação com as demais aulas anteriores. Todo aquele conteúdo que a gente viu tem que estar em dia. Percebam que eu não estou falando nada de novidade, né? Ou eu estou falando alguma novidade aqui? Hein, pessoal? Não, senhor professor. Vamos lá, vamos ver se até o final da aula a gente consegue revisar todos esses conceitos. Voltando a falar da instrução de programação, né? Eu utilizo essa programação chave normal aberta, essa instrução chave normal aberta, quando a presença do sinal referenciado pelo endereço é necessário para ligar uma saída. De novo, a presença do sinal referenciado pelo endereço é necessário para ligar uma saída. Eu quero acionar uma saída do CLP quando eu fechar o contato. Quando eu fecho o contato, eu não tenho um sinal presente na entrada do CLP? Tem sim. Quando eu tiver o sinal presente na entrada do CLP, eu quero ligar alguma coisa. Quando eu tiver um sinal presente na entrada do CLP, eu quero ligar alguma coisa. Quando eu tenho essa situação, eu utilizo uma instrução normal aberta.
Quando o controlador encontra essa instrução, o estado do bit, cujo endereço é referenciado na instrução, é examinado para uma condição verdadeira ou energizada. Nível lógico 1. Então, essa instrução fica o tempo todo procurando nesse endereço aqui. Ó. Você está em 1? Você está em 1? Você está em 1? Você está em 1? O tempo todo essa instrução vai perguntar se esse endereço aqui está em 1. Quando ela enxergar, no ciclo de varredura, penúltima aula, ciclo de varredura, eu enxergar que eu tenho 1 nesse endereço, olha lá, se o estado for verdadeiro ou energizado, a instrução permitirá a continuidade lógica. Ela vai permitir um fluxo de energia. Ela vai permitir que aquela fase que está na esquerda seja transferida para a direita. Aquela energia que está na esquerda chegue ao próximo ponto de análise. É como se o nível lógico 1 fosse for um acionar. O que é acionar uma chave normal aberta? Não é fechar o contato? O nível lógico 1 aciona a chave. Nível lógico 1 fecha o contato. Nível lógico 1 permite que a energia flua de um lado para o outro. Só que isso aqui não é uma chave física, né? Isso daqui é uma instrução de programação. Sim ou não, senhores? Sim, professor. Se isso é uma instrução de programação, vai passar corrente pelo programa? Não. O que vai passar é análogo à corrente elétrica, é o que a gente chama de continuidade lógica. É o que a gente chama de fluxo de energia em cima de uma continuidade lógica. Isso tudo aqui acontece se eu tiver nível lógico 1 monitorado no endereço. E se eu tiver com 0 nesse endereço? Se o estado for falso ou estiver desligado? Se estiver em off o dispositivo do lado de fora? Então a instrução manterá o seu estado do programa off. Não permitirá a passagem do fluxo de energia. Se o nível lógico 1 é o acionamento da chave, o nível lógico 0 é o quê? Eu não aciono a chave. É o desacionamento. Se eu não aciono a chave, eu não deixo passar energia de um lado para o outro. Ok? Certo, professor. Vai ficar um pouquinho mais claro daqui a pouco. Aguentem aí. De qualquer forma, o endereço referenciado pode representar uma entrada externa, uma saída externa ou uma saída interna. Saída externa? Como é que funciona o contato de selo mesmo, pessoal? Selo elétrico? Não é uma realimentação do dispositivo de saída? Não é um contato auxiliar do contator K1 que você usa para fechar o selo? É isso aí. Quer dizer que eu posso usar também o endereço de saída para fechar um selo? Sim. Basicamente, tudo que eu faço em comando elétrico me é permitido fazer em LED, lógica de controle em LED. Ok? Vamos lá, estamos só começando. Se eu tenho instrução chave aberta, eu tenho instrução chave fechada. Eu também posso chamar essa instrução de instrução contato normalmente fechado, instrução NF, instrução examine if open, examine off. Também precisa de um endereço referenciado.
Também possui a simbologia gráfica de uma chave, só que de uma chave normal fechada. Também trabalha com byte, também trabalha com bit. Também monitora uma única entrada. Só que a instrução ela é programada quando a ausência do sinal referenciado pelo endereço é necessário para ligar uma saída. Quando que eu preciso monitorar se alguma coisa está desligada para ligar uma saída? Alguém faz ideia? Ô, professor, normalmente fechado, na verdade, a instrução programada de ausência de sinal. Ah, tá. É a ausência de sinal que liga a saída, no caso. Não, é a ausência de sinal fechado, que energiza a entrada que eu estou monitorando. Então, quando ele está normalmente fechado, ele está mandando para ele 1 ou está mandando 0? Pessoal, e não confunda programa, isso aqui é programa, com o dispositivo que está ligado lá do lado de fora do CLP. Isso aqui está dentro do CLP. Isso aqui é o programa do CLP. Isso não é a chave professor, esse programa do CLP que está do lado de fora. Não, eu entendi, professor. Assim, ó, deixa eu ver se eu consigo só formalizar a pergunta. Esse programa que está dentro do CLP, que comanda, por exemplo, uma botoeira normalmente fechada, a botoeira normalmente fechada, quer dizer, quando vai o nível 1, ele abre. Ou seja, ele quebra o sinal. Neste caso, esse programa, ele está mandando 1 ou está mandando 0? Ele está mandando 0, no caso, para a botoeira ficar normalmente fechada? Vamos lá. No normal aberto, o que eu falei que era o nível lógico 1? Nível lógico 1 não era chave acionada? Nível lógico 1 era acionada. Nível lógico 1, chave acionada. O que é nível lógico 1 aqui? Não é chave acionada? Sim. Se eu tiver 1, o que é acionar uma chave normal fechada? Ele vai desarmar, no caso. Ele vai abrir. Ele está acionando para abrir. Se tiver ligado ON, a instrução não vai permitir a passagem de energia. Essa instrução é verdadeira? Essa instrução permite a passagem de energia quando o endereço que está em 0. Ó, se o estado do endereço for desenergizado, a instrução vai permitir a passagem lógica. Pensa que o nível lógico 1 é um dedo virtual. É tosca essa observação, mas pensa que o 1 é um dedo acionando. Se tiver um dedo acionando na chave fechada, ela não abre? Abre. Se ela abre, ela não deixa passar, não é isso? Sim. E se tiver um dedo virtual acionando essa instrução aqui, ó? Não vai fechar? Aí no caso vai fechar, porque é NA. Esse cara é verdadeiro, esse cara deixa passar corrente. Com nível lógico 0, se 1 é o acionamento, o 0 é o não acionamento. Com 0, aqui eu não deixo passar. Com 0, aqui ela passa. Por quê? Porque a chave internamente já é fechada. É a mesma lógica de acionamento de comando, pessoal. Só que em comandos elétricos, o acionamento não é eletromecânico. É uma botoeira que é pressionada, é um fim de curso que é acionado. Na minha lógica, quem aciona é nível lógico 1, nível lógico 0. É o resultado, é o que eu estou guardando naquela memória imagem que está ali alocada. Fez mais sentido ou não? Fez total sentido, professor. Agora eu tirei minha dúvida. Independente se normalmente fechado ou normalmente aberto, isso não está nada correlacionado ao programa. O programa
trabalha 0 e 1. Se for com uma botoeira normalmente aberta, na hora que levar para o 1, vai fechar. Se for normalmente fechada, se levar para o nível 1, vai abrir. Eu entendi. Agora tá claro. Eu entendi ao contrário. Eu achava que normalmente fechado, ela estava sempre mandando 1. Aí para abrir, na verdade, tirava energia, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora ficou claro. São coisas distintas e a gente tem que tomar muito cuidado, né? O primeiro momento o pessoal confunde essa instrução de programação com o que está do lado de fora do CLP. Eu posso ter essa instrução de programação monitorando uma chave normal aberta. Assim como eu posso ter essa instrução de programação monitorando do lado de fora do CLP uma chave normal fechada. Só depende do que eu preciso fazer no meu programa. Antes da gente falar de programa, vamos entender a instrução, pessoal. Eu preciso que vocês entendam a instrução de programação. Esse cara vai conduzir quando o endereço estiver em 1. Não vai conduzir quando o endereço estiver em 0. Esse cara aqui vai conduzir quando o endereço estiver em 0. Não vai conduzir quando o endereço estiver em 1. É complementar a lógica anterior, é complementar a instrução anterior. Estou examinando para uma condição de desligado ou desenergizado. Se tiver desenergizado, ela vai permitir a continuidade lógica, é o que está escrito aqui. E se o estado for ligado, então a instrução não vai permitir o fluxo de energia. Porque é um examine off, é um verifica se está desligado. E esse endereço também pode representar uma entrada externa, uma saída externa ou uma saída interna. Saída interna vocês vão descobrir daqui a umas 5, 6 aulas, tá? Não se preocupem com isso nesse momento. Dúvidas sobre a instrução de programação examine off ou instrução chave fechada? Comentários? Mestre, algum ponto por enquanto? Por enquanto, tudo perfeito, tudo em ordem, né? Sem problemas. Eu acho que eles devem ter problemas, estão envergonhados de perguntar, mas com certeza eles devem ter problemas. Eu acho que com o próximo slide eles vão entender um pouco mais a coisa, não com esse. A terceira instrução que eu preciso apresentar a vocês, antes da gente começar a fazer qualquer coisa, é a instrução energizar bobina, ou saída coil output. Saída simples. É a instrução de saída. É a instrução que permite eu ligar ou desligar uma saída do CLP. A instrução é programada para controlar tanto uma saída externa como uma bobina interna. Novamente, a bobina interna é um tema que a gente vai tocar adiante, não é o momento agora. Tá? Como é que ela funciona? Se a linha de programa a qual ela está conectada tem continuidade lógica, ou seja, tem um monte de instrução aqui à esquerda. Se essas instruções à esquerda garantem a continuidade lógica até ela, a saída será energizada. É como se estivesse chegando corrente elétrica em uma bobina auxiliar aqui. Quando chega a corrente na bobina, a bobina não liga. Quando chega a continuidade lógica, a saída liga. É isso que ela funciona. Neste caso, as instruções normal aberto com o mesmo endereço permitirão continuidade lógica. E as instruções normal fechada com o mesmo endereço
não permitirão a referida continuidade lógica. Se a saída é desenergizada, qualquer instrução normal aberto com o mesmo endereço não permitirá continuidade lógica, e qualquer instrução normal fechada permitirá continuidade lógica. Também é uma instrução que demanda o endereço com um byte e com um bit. Porém, esse endereço é um endereço de saída, é um endereço de acionamento. Em resumo, imagina que isso aqui é uma lâmpada. Se chegar energia na lâmpada, ela não liga. Se chegar energia no endereço de saída do CLP, a saída do CLP vai ligar. Ponto. Simples assim. Das três, talvez essa aqui seja a mais simples de entender ou não? Acho que foi, professor. Assim espero. Pelo menos 33% do serviço concluído. Mas tem que sair daqui com essas três instruções, pelo menos, incutidas na cabeça de vocês. Como é que isso funciona na prática? Vamos lá. Volta um. Tá aqui. Tá aqui o meu programa aqui, ó. Meu programa com a barrinha da esquerda, com a fase, né? Barrinha da direita representando o neutro. Uma instrução do tipo normal aberta, chave normal aberta. E uma instrução do tipo saída bobina. Essa instrução normal aberta monitora quem? A primeira entrada do CLP, ó, byte 0, bit 0. Essa saída representa quem? A quarta saída do CLP, byte 0, bit 3. Entendimento sobre esse programa aqui, do que está desenhado, tudo bem? Vamos lá, professor. Certo. Do lado de fora das entradas do CLP, existe uma chave PB, que vai mandar o sinal para o endereço 00. A memória imagem da entrada, nesse momento, a chave não está aberta? Chave aberta, o que eu guardo na memória imagem? 0. Está aqui, ó. A caixinha do endereço 0, estou guardando 0. Ok? Se o 0 se o 0 está aqui, essa instrução vai ser acionada, vai ser verdadeira, vai garantir continuidade lógica ou não? Não, professor. Só vai. Não. Lembra Não, que tem 0. nível lógico 1, chave acionada. Nível lógico 0, chave desligada. Nível lógico 0, a chave normal aberta não foi acionada. Se a chave aberta não foi acionada, ela não deixa passar energia para cá. Se a energia não chega na saída, o que acontece com a minha saída? Permanece desligada. Então, a decisão no ciclo de varredura vai ser o quê? Armazene 0 no endereço de memória imagem de saída 3, nível lógico 0. E qual que é a consequência disso? O que o cartão de saída vai fazer? Saída, permaneça desligada. É exatamente isso que ocorre em um ciclo de varredura. Vamos imaginar que no próximo ciclo, o Joãozinho foi lá e apertou o botão, fechou a chave. Tem Joãozinho aqui? Não, não tem. O Joãozinho foi lá, fez um dedoff, apertou a chave num ciclo de varredura. Quando ele fez esse acionamento, o que ele mandou para o circuito das entradas? Não mandou energia para o circuito das entradas? Quando eu mando energia para o circuito das entradas,
O que o circuito faz? Guarda na memória a imagem da entrada, nível lógico 1. Esse nível lógico 1 não faz com que eu acione a minha chave interna, a minha chave do programa, a instrução normal aberta? Nível 1 aciona a instrução normal aberta. Se eu acionei a instrução normal aberta, ela não garante continuidade lógica agora? Ela não vai pegar a energia virtual que está aqui, ó, e mandar para a bobina? Ok. Se a energia chegou na bobina, o que a bobina faz? Liga. Qual que é a interpretação do CLP? Se a bobina Q03 ligou, eu gravo 1 no endereço I03. Desculpa, eu gravo 1 no endereço Q03, no endereço de saída 3. E quando eu gravo 1 na saída, o que o cartão de saída faz? Energiza a saída. Ou seja, ligou uma lâmpada, ligou um contator, ligou um dispositivo que estava na saída desse dispositivo. Olha, entendi, pessoal. Agora ficou mais claro mesmo, hein? Eu falei para vocês que ia ficar mais claro. Isso tudo Então, utilizando uma instrução chave aberta. Chave aberta, se não tem energia na entrada, não garante continuidade lógica. Se tem energia na entrada, garante continuidade lógica. Bobina auxiliar, que não tem continuidade lógica, grava 0 na saída. Bobina auxiliar, que tem continuidade lógica, grava 1 na saída. 1 na saída, liga dispositivo. 0 na saída, desliga dispositivo. 50% da aula ministrada. Dúvidas? Dúvidas com a instrução chave normal aberta. Nós vamos fazer tudo isso aí com a chave normal fechada também. Sem dúvidas ou estão com medo? Esse último exercício, esse último slide aí, professor, tirou bastante dúvida. Beleza. Excelente. Ficou mais claro de entender mesmo, professor. Ficou mais legal, ficou mais fácil de interpretar isso daí. Eu estava meio perdido Rodrigo, mesmo, professor. É picotou tua voz aí. Ficou mais claro aí para mim isso daí, viu? Estava consultando aqui as apostilas anteriores aí para poder pegar um pouco mais de conhecimento, mas agora ficou mais nítido para mim isso daí. Então tá bom, vamos para a próxima. Vamos na próxima aqui, que a coisa ainda não acabou. Mesma chave na entrada, mesmo endereço. Instrução de programação agora. Eu tirei aquela chave normal aberta e botei a instrução de programação chave normal fechada, ok? Quando a chave está aberta, o que ela grava no circuito das entradas? E por consequência na memória? 0. 0. Quando eu tenho 0, o 0 não aciona. O 0 não altera a instrução. O 0 é... Oi, Cícero, diga. Não, era isso aí que eu ia falar. Na verdade, nesse caso aí, que é NF, isso. Ele não altera, né? Porque tá normalmente fechado, neste caso aí, tá passando energia. Exatamente. Porque, sem eu ter o acionamento do lado de fora, chegando 0 no CLP, a instrução é verdadeira. A gente usa muito esse termo, instrução verdadeira, deixa passar. Instrução falsa, não deixa passar. Então, quando o endereço que eu estou lendo aqui está em 0, essa instrução é verdadeira. Quando ela é verdadeira, ela deixa passar a continuidade lógica.
Chegou continuidade lógica em 03, ó, ela entende que tem que gravar nível lógico 1. E esse 1 é interpretado pelo circuito das saídas como liga a saída. Mas vamos lá. Quando que eu preciso ligar alguma coisa na ausência do sinal? A sinalização de uma máquina parada não é uma lâmpada lá verde acesa? A máquina está toda parada, mas eu preciso de uma lampadinha verde lá dizendo o seguinte, ó, a máquina está apta para operar. Não é isso que existe? Aquelas torres de sinalização? Tem, professor. Então, esse é um exemplo prático de onde a gente utiliza uma instrução normal fechada. Eu quero ligar alguma coisa baseado num zero referenciado. Já quando o Joãozinho aperta a chave, o que ele vai gravar na memória imagem da entrada? 1. O que esse 1 faz nesse mesmo programa? Ele desenergiza. Ele aciona a instrução, né? 1 faz com que a instrução seja acionada. Acionar uma chave normal fechada é abrir essa chave. Se essa chave virtual abre, a energia não chega até a bobina. Se a energia não chega na bobina, o que eu gravo na memória imagem de saída? 0. Qual que é a consequência da lampadinha do lado de fora? Não vai acender, não vai acionar. Apagada. Pronto, já dá para dar um programa de 5.000 linhas para vocês interpretarem a partir deste momento. Certo? Manda aí, professor, manda. Ó. Até o mês, até o semestre resolve. Cuidado com o que você deseja. Pessoal, tá aqui, ó. É um programinha simples de tudo, mas consegue explicar pra gente aí essas 3 instruções basicamente que a gente pode trabalhar. E me arrisco a dizer que o não entendimento desse conteúdo, nesse momento, é o que vai fazer com que você não entenda esse conteúdo restante das aulas, que é o que vai fazer com que você tenha um baixo desempenho nesse curso. Essencial entender essa questão da chave normal aberta, da instrução chave normal aberta, da instrução chave normal fechada. Todo o resto é consequência dessa leitura. Se não entender isso daqui, a coisa não vai para frente. Por este motivo, eu pergunto: dúvidas nesse momento? Não levem dúvida para casa. Alguma dúvida, mestre? Me ajuda. Puxa vida, eu estou cheio de dúvidas, mas eu não deveria ter dúvidas, né? Quem deveria ter são os alunos. E aí, pessoal? Larga a novela aí, vem para cá. Quem não tem dúvida, levanta a mão. Vamos ver, vamos fazer o teste. Levanta a mãozinha aí, quem não tem dúvida. Dez de 13. Quem são os 3 que estão com dúvida, então? Se manifeste. Deixa eu ver quem são os 3 que estão com dúvida. Mariana, Mário e Vitor. Mariana, tá aí? Vitor estava dormindo. Mariana e Mário.
no chat. Vamos ver. O Vitor levantou e abaixou. Tá. Mariane deve estar fora, Mário também deve estar fora. Vamos lá. Vamos lá. Se a gente pudesse fazer uma tabelinha, né? Um cartãozinho, uma bitola para entender como é que a coisa funciona, a gente poderia desenhar esse quadro para vocês aqui. Como várias vezes a gente É fez tipo a tabela de aula verdade, professor, presencial. do CLP. Oi, Cícero. É como se fosse a tabela verdade do professor. Mais ou menos, né? É uma tabela de entendimento das instruções de programação. Não é uma tabela verdade, porque em uma linha de programação do CLP, você pode colocar 30 instruções normal aberta, normal fechada. Então não dá para desenhar numa Entendi. simples tabela, né? Esse programinha que a gente deu aqui como exemplo tem uma única instrução na linha sequencial da bobina de saída. Mas por quê? Porque é puramente ilustrativo isso aqui a vocês, né? Eu posso ter instruções em série, instruções em paralelo, eu posso ter várias instruções aqui para que a gente possa trabalhar com isso. Então, na verdade, essa tabela me ajuda a entender como que a instrução se comporta mediante o que está acontecendo com ela. Então, vamos pegar essa primeira linha aqui, ó. Tá? O dispositivo de entrada do CLP é uma chave que está aberta. Ó, assim como a chave está aberta, a chave está fechada na segunda linha, tudo bem? Então, quando a chave está aberta do lado de fora do CLP, o que ela manda para a entrada do CLP? Manda 0. E se o elemento de lógica de controle que eu estou usando aqui, né, enxerga esse 0, ele não vai atuar o contato lógico. Aqui, ó, atuação no contato lógico? Não. Se o contato lógico não é atuado, ele vai garantir fluxo de corrente lógica? Também não. Então, eu poderia colocar ainda aqui um falso, instrução falsa, falsa não conduz. Essa mesma instrução de programação, ó, quando a chave do lado de fora do CLP está fechada, guarda 1. Esse 1 do lado de fora, numa instrução de programação normal aberta, garante uma atuação lógica e, por consequência, garante um fluxo de corrente lógica. Para a chave normal aberta, quando eu tenho atuação lógica, eu garanto o fluxo de corrente. Vamos trabalhar com a instrução normal fechada agora. Tá? São duas situações. A chave do lado de fora do CLP está em aberto. O que eu guardo na memória imagem? 0. O elemento lógico é uma chave normal fechada. O 0 garante a atuação lógica? Não. O 0 não aciona nada, né? Só que o fato de eu não acionar uma chave fechada, eu tenho fluxo de corrente lógica nela. Porque o normal dela já é fechado. Quando o normal já é fechado, eu já tenho normalmente o fluxo de lógica garantido. Ao passo que, se eu aciono o meu dispositivo de entrada, eu vou gravar na memória imagem de entrada 1. E nesse programa, utilizando uma lógica de controle fechada, eu vou atuar no contato lógico. A atuação numa chave fechada é o quê? Abrir a chave. Quando eu abro essa chave, fluxo de corrente interrompido. É uma outra forma da gente interpretar a mesma coisa, uma forma complementar de enxergar o que está ocorrendo. Vocês foram bem em eletrônica digital?
Então não vou nem comentar. Vamos, professor. Comenta, professor. Vale a pena, comenta. Como é que chamava aquela porta lógica com um triângulozinho e uma bolinha na ponta? Eu ia falar isso aí, a inversora, no caso aqui, que eu ia perguntar, eu falei, sei lá se eu tô misturando as bolas, mas nesse caso, normalmente fechado, usa-se uma chave inversora, não é isso? Aqui é uma chave com uma inversora. Logicamente falando, é uma chave com uma inversora. Quando eu tenho 1, sai 0. Quando eu tenho 0, sai 1. Tudo bem, senhores? Sim, senhor. Sim, professor. Dúvidas? Pertinentes, não pertinentes? No dúvidas? Ô, professor, Diga lá. A minha dúvida era até uma dúvida um pouco boba, mas com o decorrer da aula aí eu memorizei algo e ficou um pouco mais simples para mim, quando eu entendi que o dispositivo de entrada estava fora do CLP. É importante a gente citar isso. Aí, Esse clareou. slide aqui deixa isso bem claro. Ó, isso aqui está do lado de fora, o circuito da entrada. A chave do lado de fora pode ser uma chave aberta, ó, e eu usando uma instrução normal fechada. O mistério tá aí, eu identifiquei isso pelo menos. Né? O mistério não, Aí o agora... esclarecimento está aqui. O esclarecimento. A hora que você consegue enxergar que essa instrução de programação não tem obrigatoriedade com esse dispositivo de entrada, a coisa começa a fazer um pouco mais de sentido. Então, isso, realmente, obrigado pelo comentário. Eu gosto que esses comentários surjam porque a gente precisa desse referencial. Às vezes a gente esquece de comentar onde mais vocês erram, né? E esse pequeno detalhezinho pode facilitar outros coleguinhas ainda que estão com vergonha de comentar, tá? Então, pergunta boba, cara, é aquela pergunta que a gente não faz. Não levem dúvidas para casa, questionem. Obrigado, Denis, pelo depoimento. Beleza. Sabe por quê, professor? Porque no comecinho da aula eu estava pensando, mas peraí, se o negócio está fechado, uma coisa lógica, assim, como é que está energizando? E eu pensando, aí conforme os slides foram passando, aí quando eu identifiquei que o negócio estava fora, eu falei, tá, agora eu entendi. Quando o senhor chegou nesse slide agora, que está na tela, aí ficou tudo claro na minha mente. Perfeito, bom saber. Mais alguém com algum comentário? Algum comentário bobo? Ô, professor. Diga. Eu vou participar de outro comentário bobo também. Tira uma dúvida minha, eu dá uma palhinha a mais. Até mesmo em cima daquela aula que nós tivemos aí, que o senhor estava repondo, sobre o processo de gerenciamento, conhecido como escada e tudo mais. Que, na verdade, ele está um degrau acima desse sistema de CLP. Vamos dizer assim, ele colhe as informações. Naquelas fotos da aula anterior que o senhor mostrou de processos tanto de siderúrgica, de máquinas, equipamento, voltando para a área de processos, né, de uma linha de produção, por exemplo, cada fase daquele equipamento é um CLP que controla tudo ou são vários CLP, cada parte do processo? Que todas essas informações vai para um gerenciamento superior daquela linha de pirâmide? Normalmente, o senhor poderia complementar disso tudo? Se o processo ele é relativamente complexo, você tem vários CLPs fazendo coisas distintas dessa mesma planta. Nada impede de uma máquina, de um controlador, conversar com outro no andar de cima. Né? É aquele exemplo clássico que eu falei para vocês. Se está faltando matéria-prima e eu tenho um startup de processo caro, para mim vale mais a pena reduzir a velocidade de produção no processo secundário do que simplesmente esperar acabar a matéria-prima e parar em estanque. Essa é a importância da conversa no nível superior. Entendeu? Para que as máquinas tenham essa referência
em que momento do processo cada uma está. Eu preciso do processo 1 a 80% de efetividade para ter o processo 2 a 40%, para ter o processo 3 a 75% e assim por diante. Porque tem etapas de processos morosos e tem etapas de processos mais rápidos. Existem máquinas lentas, existem máquinas rápidas. A melhor forma de você produzir é aquela forma contínua. Inclusive até mesmo para prever gargalos de produção. Né? Você tem uma máquina 80, outra 75, você tem uma 30 dando conta, e se eu colocar outra máquina de 30 e produzir 60, vale o investimento? Então tudo isso você só tem visibilidade aonde? No andar de cima, na supervisão do processo. Não sei se eu esclareci para você o que você queria saber. Esclareceu sim, professor. Então, na verdade, o CLP ele consegue controlar mais de, né, várias... ele tem um número finito, vamos dizer assim, dependendo do CLP. Qual o CLP que o senhor tem conhecimento que controla o máximo de um processo, vamos dizer assim? Quantas coisas estavam conectadas nesse mesmo CLP? Só para eu imaginar alguma coisa. Vamos falar em número de pontos de monitoramento, né? CLPs de médio porte obedecem até 512 pontos de I/O, de entrada e saída. 512 pontos de entrada e saída digital. Os de grande porte, 1024, 2048 pontos de entrada e saída. Tá? Isso num mesmo rack, né? Uma única CPU pode gerenciar 4 racks, 8 racks, dependendo do tamanho do porte que seja. Só que o pessoal tem fugido desse tipo de solução complexa. Por quê? Parou esse rack e separa toda a planta. E quando a coisa começa a ficar muito mais complexa, você já não usa mais CLP. Você usa os SDCDs. Tu trabalha em refinaria, você sabe o que deve ser um SDCD aí dentro. Deve ter alguns aí da Yokogawa aí rodando aí dentro. Tá? Pode ser que tenha, e eu assim não tenha me familiarizado com os nomes, vamos dizer assim. Tá, refinaria, mestre, é ABB, com certeza. ABB também? ABB eu já vi o pessoal da ABB lá. Na verdade é plataforma, né? Mas eu vejo o pessoal da ABB lá, né? Mas Recap tinha Yokogawa. Mas mudou para ABB, tá? Já mudaram? Então, tá bom. Faz tempo que eu não vou na Recap, mas tudo bem. O fato é, quando a coisa começa a aumentar muito, a crescer muito, em termos de gestão e controle, né, você tem aquilo que a gente chama de SDCD, que é o Sistema Descentralizado de Controle Distribuído. Né? Você tem uma máquina mestre onde você gerencia outras máquinas de grande potencial. E essas outras máquinas de grande potencial fazem a operação acontecer realmente numa planta. Você pega processos, por exemplo, a própria indústria de papel, né, papel e celulose, são processos químicos e envolvem muitas variáveis analógicas, principalmente. Começou a subir muito o nível muita quantidade de ponto analógico no sistema, o CLP já não se torna tão rápido como se comparado com lógicas digitais. Né? O processamento de lógicas analógicas o negócio é um pouquinho mais complexo. Então o CLP meio que serve de interface. Ele pega a grandeza, joga para o andar de cima, o andar de cima faz a calculeira e devolve a atuação para o andar de baixo. E o andar de baixo vai lá e aplica e executa. Tá? Então essa questão de muito ponto concentrado já foi a época já. Hoje, cada vez mais distribuído, eles usam aí esse tipo de sistema. Certo, mestre? Faltou algum detalhe? Certinho, é isso aí, né? Só para complementar um pouquinho, né? Então, essa parte começou a crescer demais o número de variáveis analógicas e
obviamente, não só para medição ou só para indicação, mas sim para ações de controle, né, onde você precisa exercer ações de controle. Quando eu falo você, eu estou falando do sistema de automação, né, do sistema de automação e controle. Aí acaba sendo mais o custo-benefício, né? A gente sempre tem que levar em conta isso, né? O custo-benefício acaba tendendo mais para o lado do SDCD, né? Então é por isso que esses grandes empreendimentos, como refinaria, petroquímica, papel e celulose, siderurgia, e por aí afora, elas acabam utilizando SDCD justamente por causa disso. A quantidade de variáveis analógicas é muito grande e, além disso, as ações de controle são inúmeras também, né? E aí o SDCD leva vantagem com relação ao CLP nesse caso, né? Nesses casos aí em particular. Ok, Cícero? Que tipo de informação que os CLPs trocam na rede? De um lado ao outro. Opa, obrigado, professor. Eu estava falando e o microfone estava fechado. Não, sem problema. Tá, tudo certo. Só para a gente fechar esse assunto, qual é o tipo de informação que eu mando e recebo através da rede? São dados de memória e imagem, de entrada, de saída e memórias internas. Nada mais além do que isso. Quais são as entradas? Mando para um lado. Quais são as saídas? Mando para o outro lado. Quais as variáveis internas que eu estou guardando, de repente que eu não vou usar local, mas um coleguinha CLP vai precisar lá da esquerda. Você pega, armazena essa informação e essa informação de imagem de entrada e saída, ou seja, imagem de leitura, imagem de decisão tomada, é o que eu jogo de um lado a outro numa rede de comunicação industrial. Tá? Não vai ser e-mail que vai trafegar na rede industrial, não vai ser planilha de Excel, não, vai ser dado cru nesse formato. Por isso que ela se torna tão rápida. Mas isso é um assunto para a gente tratar semestre que vem aos sobreviventes. Aqui, alguma dúvida? Comentário? Mais algum comentário? Tranquilo, professor. Mestre, da minha parte, eu acho que é isso. Amanhã, acho que a ideia é mostrar para eles um pouquinho do software, já para quebrar um pouquinho esse mito, né, do que vem a ser aí o Ladder. Eu devo fazer algumas apresentações para a sala amanhã. Então... Você não chegou a passar para eles o link para baixar aquele programa? Ainda não. Ah, tá. Ah, tudo bem, então. Acho que, não, se você quiser, eu posso colocar. Quantos aqui vão ter computador para poder estar trabalhando em casa? Levanta a mão pra gente. Acho que nós fizemos esse quiz já e chegamos à conclusão que tem bastante, sim. Bom, a gente vai disponibilizar esse link para download aí da plataforma, né? Tem algumas aulas também que a gente mostra como que a gente utiliza essa plataforma para vocês também, já tem material pronto. Eu acho que a gente vai conseguir trabalhar bem em cima disso. Tá bom, deixa eu finalizar a gravação e a gente vai falando mais um pouquinho, então, só um instante.